Bem-vindos a mais um Chapéu do Prazo. No programa de hoje eu trouxe Caçada Sangrenta, o primeiro volume de 3, né, da mega saga da Marvel atual, e os tie-ins dos X-Men que foram lançados nesse encadernado com 4 edições. Bem, já faz um tempo que eu estou deixando a Marvel de lado, não sei, não estou empolgando com as histórias, aí eu leio uma coisa ou outra. Se vocês forem ver aqui nos vídeos, acho que tem o Cavaleiro da Lua que eu tô lendo, o Doutor Estranho que eu tô gostando bastante, e são coisas bem pontuais que eu tô lendo do que é cronológico. Então acabou que eu tô me desprendendo da cronologia da Marvel, e ao me desprender da cronologia da Marvel eu tenho essa ideia de tentar ver as sagas, porque as sagas, no fim, por bem ou por mal, elas reúnem todos esses personagens, criam um desafio para todo mundo, e aí é aquela coisa, vamos ver no que dá. E bem, a saga desse ano, ou a saga do início desse ano, é esse Caçada Sangrenta. E para quem acompanha a sua saga, não sei, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem sempre aquele problema dos tie-ins, que ficam meio perdidos e tal, mas eu tenho que dizer que eu gostei desse começo, pelo menos. Ela está sendo apresentada em duas versões. Aqui o saquinho. Essa que eu comprei é porque eu sou maior de 18 anos, então até a tarja vermelha. Então a tarja vermelha e a tarja normal foi lançado lá nos Estados Unidos, é só porque tem mais sangue, as imagens são mais gráficas e tem umas imagens sim mais evidentes, e a outra versão é mais normal, sem tanta violência, ou pelo menos sem que a violência apareça tanto. Eu pelo menos imagino. Não tenho dinheiro suficiente para ficar gastando em duas edições iguais, mas eu quero saber de vocês como que é a outra versão. Bem, nesse caso, essa Caçada Sangrenta, a história, ela é do Jed MacKay, com o Pepe Larraz e Marty Gracia nas cores. E aqui a gente vai acompanhar um planeta Terra ficando completamente escuro através da dimensão, de uma dimensão negra que passa a explodir, a emanar de todos os personagens heróis ou vilões que de alguma maneira eles manipulam essa energia negra. Então a gente tem desde do manto, né, do manto e a adaga, até aqueles personagens que eu nem conheço, na verdade, que são alguns vilões bem bizarros, tipo Blackout. De todos eles começa a sair essa energia negra, ela toma todo o planeta Terra, e a partir do momento que não existe mais sol, é uma noite eterna, os vampiros começam a sair de tudo quanto é canto. A última vez que a gente vê vampiro no universo Marvel, e eles são vilões ou criaturas bastante pontuais no universo Marvel, não são tão recorrentes assim, mas nos anos 70 e 80 a gente tem o Drácula como um grande vilão enfrentando o Blade. Depois tem participação especial lá deles, do Drácula com o X-Men, com o Wolverine, com os Vingadores. Teve uma fase nos anos 2000 onde a vampira não é uma vampira, mas a Jubileu se transformou numa vampira. Ela foi mordida e teve essa sede de sangue, e aqui que eu fui descobrir que ela já foi curada. Teve mais recentemente, né, nas revistas do Cavaleiro da Lua, os vampiros são inimigos mais recorrentes, mas são criaturas do imaginário popular e que são um dos principais monstros modernos, né, que a gente tem. Só que no universo Marvel eles não são tão trabalhados. Até DC tem um universo próprio deles, só com vampiros, né, uma realidade paralela só com vampiros. Bem, enfim, nesse caso, nesse momento, o Jed MacKay resolve trazer eles como os grandes vilões da vez, ou os grandes capangas, porque a gente tem um grande vilão por trás de toda a história, que é um cenário bem interessante,
Porque, bem, quando tudo começa a ficar escuro, os vampiros estão por trás porque eles sabem, eles já estavam preparados, eles estavam, não viam a hora do sol desaparecer e começar a atacar de forma generalizada, inclusive atacando pessoas com superpoder, e aí sugar o poder delas de alguma forma. Bem, a gente vai acompanhando vários locais que estão sofrendo esses ataques, o que está acontecendo com cada um dos personagens. A primeira edição ela é focada entre Vingadores, Homem-Aranha, o Pantera Negra está entre os Vingadores. Tem os agentes lá do Cavaleiro da Lua, e aí aparece esse Pacto Sangrento, que são esses capangas mais fortes do grande vilão que está por trás de tudo. Bem, nesse momento eu não quero revelar quem é o grande vilão, embora isso já se mostre no final da primeira edição. E nessa primeira edição alguns heróis eles são dominados, inclusive, e são transformados em vampiros. Aí olha só, algumas imagens bem impactantes, como essa. Não sei se o YouTube vai gostar, mas isso aqui que faz a revista ser maior de 18 anos, ser a versão sangrenta. E aí a gente vai acompanhar as próximas edições, na busca pela filha do Blade, no retorno do Drácula como um herói, nesse caso, ou pelo menos alguém que está tentando ajudar de alguma forma. Talvez ele não goste do que esteja acontecendo. E os próprios Vingadores, ou o que sobrou dos Vingadores, como a grande esperança e o sol nascente para enfrentar todos esses vampiros. É legal, viu? Eu gostei. Eu acho que tem o Jed MacKay consegue trabalhar um cenário de horror bem construído, consegue trazer de uma forma bem interessante, com mortes de pessoas, ou aparentes mortes de personagens conhecidos, transformações de personagens conhecidos. E eu gostei, e cenas bem gráficas. Gostei bastante de Caçada Sangrenta. Para complementar o vídeo e a minha própria leitura, eu peguei essa dos X-Men, que foi o primeiro time que saiu, Pesadelo Mutante. Tem as histórias da Jubileu, da Magia, da Psylocke e da Laura Kinney, que é a Wolverine. São roteiristas que eu nem conheço. Preet Schieber na Jubileu, Ashley Allen na Magia, Steven Fox na Psylocke e Stephanie Phillips na Laura Kinney. Esse momento é aquele momento pós-Krakoa. Final de Krakoa, não li Krakoa, mas a ilha, ou pelo menos a reunião desses mutantes, ela se desfez. Aconteceu alguma coisa que eu até sei, porque eu vi podcast, eu vi por outras formas, mas não tem porque contar spoiler. O grande elemento é que os X-Men estão separados nesse momento. Isso aqui foi agosto e setembro de 2024. Então a gente vai acompanhar 4 historinhas que se encerram nelas mesmas com esses personagens. A Jubileu, ela tá em Nova York, e aí ela tá usando seus poderes de luz para enfrentar os vampiros. Tem todo esse lance dela ter sido uma vampira, e ela acaba ajudando uma garota que acabou de se transformar e tentando evitar que a fome tome conta dela completamente. E aí quem aparece nessa edição são os Perdoados, que são vampiros veganos. E aí eles não são vilões, eles tentam ajudar a humanidade. Eu não conhecia esse grupo, e eles parece um grupo de RPG, basicamente isso. Um grupo de algumas pessoas mais trágicas, outras mais sarcásticas, mas que de alguma forma eles funcionam, e a Jubileu está junto deles. E foi legal, gostei. Na verdade, gostei de todas essas edições por motivos diferentes. Aquela coisa sempre que não é super necessária a leitura dessas histórias,
mas elas me divertiram. Eu acho que elas pegaram de formas pontuais bem legais. A história da magia, ela se passa na Sibéria. Primeiro a gente tem uma lembrança de uma lenda que a magia escutava do pai dela sobre um grande cavaleiro que chamava Iliana também, que salvava as pessoas há muito, muito tempo atrás. E depois ela acaba, a gente vai acompanhar a Iliana Rasputin, né? Parece até que ela está sem poderes, eu que não estou acompanhando a personagem faz muito tempo, mas ela parece estar sem poderes, ela é capturada junto com duas crianças nessa cidade, foi tomada por vampiros. Isso lembra até aquelas, ainda mais pela neve e tal, me lembra muito o 30 Dias de Noite, que o plot é meio esse, e a gente descobre um grande vampiro ancestral que aqui tem um problema de roteiro ou foi desatenção minha, mas sugere, para mim só apenas sugere que é o Iliana da lenda, e eu não sei, eu acho que eu perdi em algum momento onde fala com todas as letras que é realmente o Iliana, mas enfim, eles acabam se confrontando, e a nossa Iliana, com seus poderes e com sua espada e com toda a sua força infernal que ela tem. A próxima história, a da Psylocke, se passa no Japão. Ela, não sei em que momento, ela está despertando de novo as lembranças da Quanon, que é aquela ninja que... Bem, a história da Psylocke, ela é meio estranha. Nos anos 90, nos anos 80, ela era Bitsy Braddock. Somente isso, poderes telepáticos. E aí teve todo o lance de atravessar acho que chama Porta do Destino e tal. A leitura de X-Men, ela é uma leitura dedicada, acontecem muitas coisas, e eu tenho vários buracos que eu apenas ouvi em podcast, li de forma bastante pontual. Mas é um momento onde os X-Men desapareceram e eles se transformaram. Alguns perderam os poderes, outros tiveram outras transformações. A Psylocke, ela se transforma ela se mescla com o corpo dessa ninja que é a Quanon. E aí nos anos 2000, ou nos anos 90, quando o Jim Lee faz aquela revista dos X-Men que foi lançada aqui pela Abril, na capa metalizada, eu tô falando algumas coisas que muitos de vocês não devem saber, mas até a Panini está lançando recentemente. Quando eu comecei a ler X-Men por causa do desenho animado, né, dos X-Men 92. Bem, essa fase do Jim Lee, eu devo dizer que eu não gostei, eu definitivamente não gostei. Eu com meu início de quadrinhos, eu abandonei a revista. E olha que eu não abandono nada, mesmo as coisas ruins eu vou levando, mas o Fabuloso X-Men, que era a revista em formato americano, ela não gostei. Mas enfim, tinha a Psylocke nessa versão ninja, que é a versão, na verdade, que a gente mais conhece. Aqui existe uma mescla de novo com a Quanon, e ela, junto com outro mutante meio metálico, meio armado, eles estão no Japão e começam a ajudar as pessoas contra essas criaturas fantásticas que saíram das sombras depois que o mundo foi completamente tomado, né, por essas... o sol não está aparecendo mais. Então são vampiros, mas são uma outra categoria de vampiro, mais diferente. Não vou dizer que é mais forte, mas diferente. E tem cenas bem interessantes e criaturas fantásticas de lendas que a gente que acompanha mangás e animes, a gente está mais acostumado. Enfim, bacana, divertida. A história tem uma ação bastante interessante. E para fechar a história da Laura Kinney, da Wolverine, é basicamente ela tentando salvar a Gabe, né, que estão tirando o sangue dela para testar e tentar transpor esses poderes mutantes pros vampiros. E aí a Gabe, ela tem uma outra ideia, ela não quer apenas ser salva, mas quer salvar uma outra pessoa,
que a gente vai descobrir ao longo da história. É legal, eu acho que todas essas histórias, como eu disse, elas não mudam nada, elas devem ter mínimo impacto na história principal, Caçada Sangrenta, mas elas conseguem transmitir um pouco do espírito de cada um dos personagens. Os roteiristas não viajaram na maionese, como às vezes ocorre, e conseguiram transmitir histórias diferentes que num compilado ela não tem essa ideia de repetição, então funcionou muito bem. Eu acho que gostei, e essa foi um início do Caçada Sangrenta para mim muito legal. Não sei como a Panini vai publicar, eu sei que são 3 edições da versão principal, eu sei que tem pelo menos mais 2 encadernados com os tains, mas é isso, quero saber de vocês se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam dessa saga. A gente se vê no próximo episódio, então até mais, e bons quadrinhos. Me siga no @PressoGaudio lá aqui no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como Caçada Sangrenta. Quero ver também os vídeos das outras pessoas sobre Caçada Sangrenta, e é isso. A gente se vê no próximo episódio. Comente os comentários, a gente conversa pelos comentários. Até mais e bons quadrinhos.